E aí, meus queridos, Cleiton aqui para mais um vídeo no canal CDVG. Eu sei que eu tô devendo gravar vídeos com as motos. Até sair com a moto, não sei se foi na segunda, quarta, eu acho que foi na quarta-feira, se não estou enganado. E até gravei vídeo com a Chopper Road, mas eu sei que eu tô devendo gravar vídeos, né, com a Classic. E eu pretendo andar com a moto, se não aparecer alguma coisa muito melhor do que isso pela frente. Eu pretendo gravar vídeos com a Classic 350. Bom, eu espero que o som, assim, ambiente, por causa das janelas abertas, não prejudique a gravação. Mas eu vou falar um pouco sobre um assunto que eu estava falando no vídeo passado e eu decidi que seria muito bom comentar. Eu vou falar basicamente sobre carros com muita tecnologia. Hoje em dia, tem muita gente que, quando vai fazer análise de carro, e tem muita gente que dá muita atenção a isso, tem pessoas que focam muito em veículos que têm uma multimídia legal. Isso desde quando o Onix veio com essa besteira de multimídia, isso acabou se tornando febre em carro popular. Hoje em dia, muita gente reclama quando o carro não tem multimídia, ou quando não tem, por exemplo, talvez uma direção elétrica, ao invés da hidráulica. Tem muita gente que acha ruim carros que tem, por exemplo, que tem poucos mimos eletrônicos, outros, sabe, uns detalhezinhos que pra muita gente, incluindo eu, olha que eu não sou uma pessoa com tanto tempo de estrada, de certa forma eu já tenho mais ou menos uns 10 anos de carta. Eu acho que até mais de 10 anos, acredito eu, não sei. Mas assim, onde eu quero chegar? Até hoje, o carro mais tecnológico que eu tive foi uma Pajero TR4 2009. Essa Meriva 2008, ela não tem alguns dos mimos que a TR4 tem. E olha que eu tô falando de carro básico, tipo, a TR4 também é um jipão, mas de certa forma é básica, é rústica. Porque é pra ser assim, ela é construída pra ser assim. E hoje em dia tem gente que reclama de umas coisas bobas. E eu sempre, quando vejo essas análises, eu penso da seguinte forma: se eu teria veículos com esses recursos todos, teria, se eu realmente quero aquele veículo e não tem outro veículo disponível com menos tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, uma picape. Hoje em dia é normal você ver picapes com uma porrada de tecnologia, SUVs cheios de tecnologia, vários veículos com muita tecnologia que você fala, meu, beleza, para longa viagem esse veículo tem direção assistida, radar para frear, ele faz um monte de coisa praticamente sozinho. O semi-autônomo, eu acredito que é o que se fala, né? São recursos mais ou menos assim. Em outras palavras, são recursos para te guiar, para te ajudar a guiar o carro com mais segurança. Só que eu nunca tive nada disso. Graças a Deus, nunca me envolvi por um acidente por minha culpa. Acho que só uma vez quando eu estava no começo de carta, e mesmo assim eu vi que foi um erro muito grande da parte do motorista do caminhão que arrancou o para-choque do meu Corsa quando eu estava entrando numa rodovia e ele estava muito mais rápido do que ele devia. Ele desceu embalado por causa do peso, ele não precisava estar naquela velocidade. Mas onde eu quero dizer? Eu, até hoje, graças a Deus, eu sempre tive o máximo de cuidado, seja com minhas motos, com meus carros, e eles não têm nenhum recurso assim, absurdamente novo. No máximo, por exemplo, nas motos e na TR4, nesse caso, que foi o que eu falei, o veículo mais tecnológico que eu tive foi a TR4, a TR4 ela tinha, além da tração integral, né, ela contava com freio ABS. Tá, a Meriva não tem isso, nem a tração, nem o ABS. E eu tô aqui, e eu vou para Ubatuba, quer dizer, fui, né, para Ubatuba, eu vou e volto do trabalho se precisar, vou e volto da igreja quando temos os dias de culto. Nós fazemos as nossas idas e vindas e usamos o veículo para lá e para cá, e eu não tenho esses recursos aí. E tá tudo bem. Tem um monte de gente rodando até hoje de veículos dos anos 80 e 90. E tá tudo bem. Mas quando a gente fala dos veículos atuais, quando uma pessoa vai procurar um veículo atualmente, falando, né? Você vê, por exemplo, tá vindo agora um veículo, não sei exatamente qual é, mas é um veículo 0 km, tá até sem placa. Ele é nada mais nada menos que uma Chevrolet Tracker. O que eu quero dizer nesse caso? Essas novas assim, máquinas, como por exemplo essa Chevrolet Tracker, entre outras assim,
São veículos que têm uma pancada de coisa para a pessoa dirigir de forma mais segura. Só que aí entra a minha dúvida. E quanto à pessoa que está guiando? Será que ela vai se sentir segura em guiar o veículo se esses sistemas não estiverem disponíveis? Porque tem momentos em que você pode até se valer da tecnologia, mas hoje em dia a tecnologia está cada vez mais querendo fazer o quê? Tomar o lugar da pessoa. Tem gente que acha lindo o Tesla dirigir sozinho. É impressionante? É. Eu, como sou uma pessoa que de certa forma gostava muito de tecnologia, não tanto quanto antes, eu achei interessante a ideia. Mas se eu compro um carro, quem quer dirigir o carro sou eu. Em outras palavras, se eu quero que um veículo faça as coisas por mim, que o veículo ele ande para me levar, não eu guiar o veículo, é melhor eu pagar um motorista e ficar no banco de trás de boas, confortável, sem preocupação. Na verdade, eu vou estar preocupado, porque eu, como motorista, eu sei qual seria a minha reação, qual seria o meu pensamento, qual é a minha tomada de decisão, como eu observo o que acontece ao redor, mas eu não tenho controle sobre quem está pilotando ou controlando o veículo que está me levando de um ponto A até o ponto B. E se um motorista pode cometer erros, um sistema programado, um veículo com recursos semi-autônomos, ele pode talvez não falhar, não que ele não falhe, mas ele vai causar, na minha opinião, um perigo muito maior. Fazer com que o seu sistema falhe, porque você é o que está atrás do volante. Se você ficar muito acostumado com os recursos, uma hora ou outra você pode se distrair e ficar tão acostumado com aquela facilidade que você vai deixar de ter o controle da situação, porque você estará abdicando do controle que deveria ser seu para começo de conversa. Porque o carro não decidiu sair sozinho de casa quando foi instalado esse sistema semi-autônomo. O carro não pensou que ele queria sair para rodar e ele te chamou para fazer isso. É você que decidiu usar o veículo, com ele sendo um veículo com recursos de semi-autônomo ou não, sendo ele um Tesla ou não. A tecnologia vai aumentar a um ponto que esse tipo de coisa vai ser real, a ponto, sim, mais real do que já é, na verdade, em que as pessoas elas vão guiar seus veículos de maneira assim, sabe? Na verdade, elas não vão guiar nada. Os veículos serão guiados. Os veículos irão funcionar por si só. E aí a pessoa cada vez mais perde, de certa forma, o protagonismo nas suas ações humanas. Eu teria sim um veículo novo, se fosse escolher um veículo que eu quero muito e não tem outro veículo daquele. Mas eu acho uma pena que a simplicidade está cada vez mais indo embora. Por exemplo, vamos falar aqui do meu veículo, a Meriva. Eu tenho o que aqui no painel? Eu tenho algumas luzes que, se acender, eu sei que alguma coisa está errada ou alguma coisa está ativa. Se eu puxar o freio de mão, ele vai mostrar que ele está ativo. Ele apaga quando eu desligo. Se eu ligar o farol alto do meu veículo, um símbolo vai aparecer na tela que o farol alto está aceso. Tem algumas coisas que ajudam o motorista, mas as pessoas estão sendo feitas de burras cada vez mais. Por exemplo, tem veículo que quando você sai sem o cinto, fica apitando, enchendo a paciência. Mas cara, que tipo de ser humano tem o problema de não usar um cinto de segurança para sair do carro? Só se você tiver com muita pressa mesmo. Eu só esqueci uma vez de usar o cinto de segurança quando eu estava, como se diz, quando eu estava indo para um lugar, então eu estava tão concentrado no caminho do GPS que eu falei, nossa, como eu tô livre, tipo, sabe, dirigindo de uma forma confortável. E depois eu vi que estava sem o cinto e eu já tinha rodado, ó, mais de meia hora. Isso pode acontecer, mas, cara, é uma coisa é uma chance, cara, é uma chance em 1 milhão. A pessoa, se ela não consegue ter o discernimento de que ela precisa colocar o cinto antes de sair de casa, ela não podia nem estar usando um veículo para começo de conversa. Porque isso é o básico, que por mais que as autoescolas não ensinem nada, realmente a autoescola não ensina nada. Você aprende usando o carro no dia a dia, infelizmente. Não devia ser assim, você paga caro, não aprende o suficiente. Mas o básico
a autoescola ainda tem pelo menos a possibilidade de ensinar. E olhar os espelhos, o cinto, os ajustes. Se o carro é seu, você não fica fazendo isso direto. Mas acontece, por exemplo, se você vai manobrar o carro e você deixa um dos espelhos ajustados para facilitar a manobra, tem carro como, por exemplo, na Meriva, é uma coisa boba, mas antes no meu Corsa não tinha isso. O veículo, aqui a Meriva, ela possui o ajuste elétrico do vidro do retrovisor. Então quando eu quero manobrar, eu posso abaixar, levantar, ajustar, sem precisar ir lá no vidro como era no Corsa, em que eu tinha uma alavanca para fazer esse ajuste. De onde eu quero chegar? Existem certas coisas, você tem que ter o controle do que você está fazendo. Por exemplo, você manobrou o carro e esqueceu de ajustar o retrovisor? Ok, você vai perceber quando você olhar, isso daí acontece. Mas o veículo te avisar de tudo, o veículo te lembrar de tudo, o veículo fazer praticamente tudo por você, é praticamente uma forma de dizer que a pessoa por trás do volante não tem capacidade. Porque se você quer um veículo que te ajude a frear sozinho, que te ajude a dirigir sozinho, numa longa viagem, eu até entendo, mas será que você é uma pessoa que vai usar esse recurso sempre? Será que numa longa viagem, as pessoas, quando elas não tinham esse recurso, será que isso era tão complicado assim? Isso realmente garantia que as pessoas não iriam se acidentar? Ou isso daí se tornou uma coisa que talvez virou uma regra recentemente? Muita coisa é feita para te facilitar a vida, quando na verdade te tira o controle.